Você já percebeu como algumas pessoas passam anos sonhando com uma vida melhor, mas nunca conseguem sair do mesmo lugar? Elas falam sobre sucesso, fazem planos incríveis, imaginam um futuro cheio de conquistas. Porém, quando chega o momento de agir, algo sempre as faz esperar mais um dia. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você sabe exatamente o que precisa fazer, sabe qual caminho seguir, mas continua adiando, acreditando que amanhã será o dia perfeito para começar. O problema é que esse amanhã quase nunca chega. Esta é a história de um jovem chamado Lucas, um rapaz conhecido por todos em uma pequena vila cercada por colinas verdes, rios tranquilos e campos férteis. Lucas tinha apenas 25 anos, era saudável, inteligente e cheio de sonhos. Sempre que encontrava seus amigos na praça da vila, falava sobre o futuro. Um dia vou ser o agricultor mais bem-sucedido desta região. Minha fazenda será famosa. As pessoas virão de longe para aprender comigo. Os moradores ouviam suas palavras e admiravam sua confiança. Mas havia um detalhe que poucos ignoravam. Lucas sonhava muito, porém fazia muito pouco. Enquanto os outros agricultores acordavam antes do nascer do sol para cuidar das plantações, Lucas permanecia na cama por mais algumas horas. Enquanto os trabalhadores passavam o dia cultivando a terra, ele ficava sentado conversando sobre seus grandes planos. Todos os dias ele dizia a mesma frase: "Vou começar em breve." E esse em breve nunca chegava. O tempo passava lentamente. As estações mudavam. Os campos dos outros agricultores ficavam cada vez mais verdes e produtivos. Mas o terreno de Lucas continuava praticamente vazio. Certa tarde, um homem idoso chamado Sr. Rafael chegou para visitá-lo. Rafael era conhecido na vila por sua sabedoria. Durante décadas, havia trabalhado na terra e aprendido lições valiosas sobre a vida. Ao observar o campo abandonado de Lucas, ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: "Lucas, por que sua terra continua vazia?" O jovem sorriu. "Não se preocupe, tenho grandes planos. Em pouco tempo tudo vai mudar." O velho agricultor olhou novamente para aquele terreno cheio de potencial. A terra era rica. O clima era perfeito. Tudo estava pronto para produzir uma grande colheita. Tudo, menos o dono. Rafael percebeu que Lucas não precisava de mais conselhos. Precisava de uma lição que jamais esqueceria. Então colocou a mão dentro do bolso e retirou 2 pequenos pacotes. Lucas observou curioso. "O que é isso?" O velho sorriu levemente. "São 2 sementes muito especiais." Os olhos do jovem brilharam imediatamente. Mas ele ainda não fazia ideia de que aquelas pequenas sementes estavam prestes a revelar a verdade que mudaria sua vida para sempre. Lucas pegou os 2 pequenos pacotes com cuidado. Sua curiosidade aumentava a cada segundo. Ele observou as sementes por alguns instantes e perguntou: "O que elas têm de tão especial?" O senhor Rafael sentou-se sobre uma pedra próxima e respondeu calmamente: "Essas sementes representam 2 forças que vivem dentro de cada pessoa." Lucas franziu a testa. "Como assim?" O velho agricultor levantou uma das sementes. "Esta é a semente da determinação. Se você plantá-la, cuidar dela todos os dias, tiver paciência, ela crescerá lentamente. Com o tempo, se tornará uma árvore forte, capaz de produzir frutos, sombra e prosperidade." Em seguida, mostrou a segunda semente. "E está é a semente da negligência. Ela cresce sozinha. Não exige esforço. Não precisa de atenção. Porém, onde ela cresce, destrói tudo ao redor." Lucas sorriu. A escolha parecia óbvia. "Então vou plantar a primeira. É claro que quero prosperar." Rafael apenas respondeu: "Lembre-se de uma coisa. A escolha verdadeira não acontece quando você fala. Acontece quando você age." Depois disso, o velho foi embora. Naquela noite, Lucas ficou imaginando seu futuro brilhante. Visualizou campos cheios de colheitas. Imaginou pessoas elogiando seu trabalho. Imaginou riqueza, reconhecimento e sucesso. Mas, na manhã seguinte, quando acordou, sentiu preguiça. O sol já estava alto. Ele olhou pela janela e pensou: "Posso plantar amanhã. Um dia não fará diferença." E voltou para suas atividades de sempre. O amanhã chegou. Depois outro. Depois mais outro. Os dias começaram a se transformar em semanas. Finalmente,
Cansado de adiar, Lucas decidiu plantar as 2 sementes, mas fez isso sem entusiasmo, sem compromisso, sem qualquer plano de cuidar delas. Depois eu vejo isso, disse para si mesmo, e continuou vivendo da mesma forma. Passava horas conversando. Dormia além do necessário. Gastava mais tempo sonhando do que trabalhando. Enquanto isso, algo silencioso acontecia em seu campo. Algo que ele não percebia. A semente da determinação tentava crescer, mas precisava de água. Precisava de cuidado. Precisava de atenção diária. Sem isso, sua força diminuía pouco a pouco. Já a semente da negligência parecia não ter dificuldades. Ela crescia rapidamente, todos os dias, sem pedir permissão, sem fazer barulho, sem avisar ninguém. Até que, algumas semanas depois, Lucas resolveu visitar sua plantação. O que encontrou fez seu coração acelerar. O campo estava completamente diferente. Grandes ervas daninhas cobriam quase toda a terra. Raízes espalhavam-se por todos os lados. O solo parecia sufocado. A pequena muda da determinação quase não podia ser vista. Ela estava fraca, curvada, quase morrendo. Lucas ficou imóvel. Aquilo não era o que ele havia imaginado. Seus sonhos pareciam cada vez mais distantes. Naquele momento, uma pergunta começou a ecoar dentro de sua mente. E se o verdadeiro problema nunca tivesse sido a falta de oportunidades? E se o problema fosse aquilo que ele fazia todos os dias? Ou pior, aquilo que ele deixava de fazer? Sem perceber, Lucas estava prestes a encarar a realidade mais difícil de toda a sua vida. Uma verdade que muitas pessoas passam anos tentando evitar. Lucas continuou parado no meio do campo. O vento balançava as ervas daninhas que agora dominavam quase toda a plantação. Por alguns segundos, ele não conseguiu dizer uma única palavra. Tudo o que via diante de seus olhos era o resultado das suas próprias escolhas. Ou, talvez, da falta delas. Enquanto observava aquele cenário, ouviu passos se aproximando. Era o Sr. Rafael. O velho agricultor caminhou lentamente até o campo e analisou tudo em silêncio. Depois olhou para Lucas. O que aconteceu aqui? Lucas abaixou a cabeça. Pela primeira vez, não tinha desculpas. Não podia culpar o clima. Não podia culpar a sorte. Não podia culpar ninguém. Eu simplesmente deixei para depois, respondeu com voz baixa. Rafael assentiu, como se já esperasse aquela resposta. Então apontou para a pequena muda quase escondida entre as ervas. Está vendo aquela planta? Lucas concordou. Ela representa todos os seus sonhos. Todas as metas que você diz querer alcançar. Em seguida, apontou para as ervas daninhas. E isso representa os hábitos que roubam o seu tempo. A procrastinação, a preguiça, as distrações. Tudo aquilo que parece pequeno no começo, mas cresce quando você não faz nada. Lucas sentiu um aperto no peito, porque agora ele entendia. O problema nunca foi a falta de sonhos. Ele sempre teve sonhos grandes. O problema era que seus sonhos recebiam apenas palavras, enquanto sua preguiça recebia dias, semanas e meses inteiros. Rafael continuou. Muitas pessoas acreditam que fracassam porque não têm talento. Outras pensam que não tiveram oportunidades. Mas, na maioria das vezes, elas apenas alimentam as coisas erradas. As palavras atingiram Lucas como uma flecha. Ele começou a lembrar dos últimos anos, das manhãs desperdiçadas, dos planos adiados, das promessas feitas a si mesmo. Quantas vezes ele disse amanhã? Quantas oportunidades perdeu esperando pelo momento perfeito? As respostas eram dolorosas. Eram tantas que ele nem conseguia contar. Naquela noite, Lucas voltou para casa diferente. Não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto enquanto pensamentos passavam por sua mente. Pela primeira vez, não estava sonhando com sucesso. Estava pensando no preço da sua falta de ação. Pensava em tudo o que poderia ter conquistado. Pensava em quanto tempo havia desperdiçado. Quando o céu começou a clarear, ele tomou uma decisão. Uma decisão simples, mas poderosa. Chega de esperar. Chega de promessas vazias. Chega de viver apenas na imaginação. Antes mesmo do nascer do sol, Lucas saiu de casa. O campo ainda estava silencioso. O ar era fresco.
E pela primeira vez em muitos anos, ele começou a trabalhar antes que alguém lhe pedisse. Ajoelhou-se na terra e arrancou a primeira erva daninha, depois a segunda, depois a terceira. O trabalho era muito mais difícil do que imaginava. As raízes estavam profundas, algumas pareciam impossíveis de remover. Suas mãos começaram a doer. Seu corpo ficou cansado, mas ele continuou, porque finalmente havia entendido uma verdade importante. Os sonhos não morrem de uma vez. Eles morrem lentamente, cada vez que escolhemos adiar aquilo que precisa ser feito. E Lucas não estava disposto a deixar seu sonho morrer, nem mais um dia. Nos dias seguintes, Lucas manteve a mesma rotina. Não foi fácil. Na verdade, foi muito mais difícil do que ele imaginava. Durante anos, ele havia treinado sua mente para procurar conforto. Agora, precisava treiná-la para procurar progresso. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, ele caminhava até o campo. Alguns dias estava motivado, outros dias não, mas havia aprendido algo importante. O sucesso não pertence às pessoas que agem apenas quando estão motivadas. O sucesso pertence às pessoas que agem mesmo quando não têm vontade. Dia após dia, Lucas arrancava as ervas daninhas. Dia após dia, regava a pequena muda da determinação. No começo, as mudanças eram quase invisíveis. Parecia que nada estava acontecendo. Mas ele continuou, porque agora entendia que resultados grandes nascem de pequenas ações repetidas. As semanas passaram. Depois vieram os meses. E, lentamente, algo extraordinário começou a acontecer. A muda que antes estava fraca ficou mais forte. Suas raízes cresceram profundamente. Seu tronco tornou-se firme. Suas folhas ficaram verdes e saudáveis. Com o passar dos anos, aquela pequena planta transformou-se em uma árvore magnífica. Ela produzia frutos em abundância, oferecia sombra nos dias mais quentes e tornou-se um símbolo de prosperidade em toda a região. Mas a maior transformação não aconteceu na árvore. Aconteceu dentro de Lucas. O jovem que passava horas sonhando tornou-se um homem disciplinado. O rapaz que sempre dizia amanhã aprendeu a agir hoje. A pessoa que antes era dominada pela preguiça tornou-se exemplo de perseverança. Os moradores da vila começaram a notar sua mudança. Muitos procuravam seus conselhos. Outros queriam saber o segredo do seu sucesso. E Lucas sempre respondia da mesma forma. Não existe segredo. Existe apenas uma escolha diária. Alimentar seus sonhos ou alimentar suas desculpas. Anos depois, enquanto observava sua fazenda prosperar, ele lembrou das palavras do Senhor Rafael. Finalmente compreendeu o verdadeiro significado daquela lição. Cada pessoa carrega duas sementes dentro de si. Uma é a determinação, a outra é a negligência. A determinação precisa de esforço, disciplina e ação constante. A negligência não precisa de nada. Ela cresce sozinha, silenciosamente e, se não for controlada, destrói tudo que você deseja construir. Agora pense por um momento. Qual dessas sementes você está alimentando hoje? Aquela que aproxima você dos seus objetivos ou aquela que afasta você deles todos os dias? Lembre-se, seu futuro não será definido pelos seus sonhos. Será definido pelas ações que você toma enquanto ninguém está olhando. Não espere pelo momento perfeito. Não espere pela próxima segunda-feira. Não espere pelo próximo mês. Comece hoje. Comece com o que você tem. Comece de onde você está. Porque um pequeno passo dado hoje vale muito mais do que um grande plano adiado para amanhã. Se você cuidar da sua determinação todos os dias, ela crescerá. E um dia, os resultados falarão por você. Se esta história tocou seu coração e trouxe uma lição valiosa para a sua vida, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que tem grandes sonhos, mas ainda está esperando o momento certo para começar. E lembre-se sempre, o melhor dia para mudar sua vida não é amanhã, é hoje.